está a expor uma fragilidade que a maioria das testemunhas de Jeová desconhece. Se a liderança hesita em assumir a sua própria autoridade perante o mundo, por que essa mesma autoridade ali é usada com tanta força para controlar as vidas das famílias de milhões de pessoas que acreditam estar seguindo um canal divino inquestionável? Você já se perguntou o que acontece quando a liderança máxima de uma organização religiosa que se diz guiada diretamente por Deus é colocada contra a parede dentro de um tribunal ou dentro da Suprema Corte? O que eu vou te mostrar hoje não é um boato da internet, é um registro oficial do dia 155 de uma das investigações mais sérias do mundo, que é a Comissão Real Australiana. Imagina só um membro do corpo governante, um dos homens que escreve as regras que você segue, sendo obrigado a explicar por que essas mesmas regras parecem ignorar a justiça básica. Então se prepara, porque o que foi dito naquele tribunal em Sydney é capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a estrutura que governa a vida de milhões de pessoas. Antes da gente avançar aqui, eu preciso falar com você que é testemunha de Jeová. Eu sei que ouvir críticas à liderança pode gerar um bloqueio imediato, mas eu peço um minuto da sua atenção. Eu não sou seu inimigo, eu não estou aqui para zombar da sua fé, eu respeito o seu amor a Deus, a sua dedicação. O meu papel aqui no Betelito Oficial, que é esse canal, é apenas dar transparência a fatos que raramente chegam às pregações. Se você dedica a sua vida, o seu tempo, os seus recursos a essa instituição, você tem o direito sagrado de saber o que os seus líderes estão dizendo nos julgamentos sob juramento. A verdade, ela não precisa ser protegida da investigação. Ela brilha ainda mais quando ela é examinada. Agora vamos aos fatos que estão registrados ali nas páginas de transcrição oficiais. O advogado, ele é o Angus Stewart. Então, numa das perguntas que ele fez para o senhor Geoffrey Jackson, que estava sendo ali interrogado, ele perguntou assim: o corpo governante se vê como o único canal de Deus na Terra? No livro Poderá Viver para Sempre, lá na página 255, que inclusive já foi removido do site, mas eu vou deixar o arquivo dele em PDF, o arquivo original, tá? Dele aqui na descrição. A organização afirma claramente que só existe uma organização que Deus está usando. Mas veja só o que o Sr. Geoffrey Jackson respondeu ao juiz. Ele disse, e eu também quero que você leia exatamente como está no documento, que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, a descrição. Então veja o vídeo, se essas palavras elas batem com o que eu estou falando, tá? And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Ou seja, então o que foi que ele disse no vídeo? Isso me parece ser bastante presunçoso dizer que somos os únicos porta-vozes de Deus que estamos sendo usados. Como pode ser verdade absoluta no salão do reino, mas ser chamado de presunção perante o tribunal? Por que o discurso muda tanto quando a consequência é jurídica? Para quem cresceu lendo as revistas, a Sentinela, a afirmação de que o corpo governante é o único canal de Deus na Terra não é apenas uma crença, é a base da salvação. Pergunte isso para qualquer testemunha de Jeová, se você mesmo acha isso. Isso é uma coisa que desde criança nós aprendemos isso. A única organização que leva o nome desse Deus e a única organização em que nós devemos confiar, qual que é? No entanto, diante do tribunal, o Geoffrey Jackson deu uma resposta que deixaria qualquer publicador confuso. Para você no Salão do Reino, eles são um canal exclusivo. E questionar isso pode custar a convivência com a família. Para o juiz, isso seria presunção. Por que o medo de assumir perante o mundo que eles impõem com tanto rigor dentro da congregação? Então essa contradição mostra que existe uma linguagem para quem está dentro e outra bem diferente para quem tem o poder de investigar essa instituição. A contradição ela continua quando a gente entra na questão das duas testemunhas. Esse é um assunto muito sério e que a organização ainda defende. O advogado Angus Stewart, ele confronta o Geoffrey com o princípio de Deuteronômio 22:25. Ele argumenta: se a Bíblia diz que o grito de uma mulher é prova suficiente de que ela foi vítima de um ataque, a organização não precisaria de uma segunda testemunha humana para acreditar na vítima.
Aqui a Bíblia está do lado da proteção. Mas o que fez a liderança? Eles escolhem ignorar esse princípio prático em favor de uma regra de procedimento que, na prática, protege o infrator por falta de provas oculares. Então, o Jackson ele tenta desviar, dizendo que o texto se aplica a uma situação de julgamento de morte no Israel antigo, mas não consegue explicar por que um princípio bíblico tão claro de proteção não pode ser aplicado hoje para proteger os mais vulneráveis. Então veja aí o trecho do vídeo e acompanhe a descrição. A descrição ela é tirada dos sites oficiais. Infelizmente, no site oficial não há o vídeo, mas o vídeo ele foi gravado por muitas pessoas no dia e nós conseguimos disponibilizar isso. Mas, como algumas pessoas acham que esses vídeos eles podem ser forjados e assim por diante, é melhor que você acompanhe esse documento da transcrição oficial no site da Austrália, tá bom? E depois você também pode acompanhar no vídeo, que eu vou deixar ele passando aqui também. Então vamos ver também essa parte, além da primeira que nós vimos, vamos ver essa parte também em que o senhor Geoffrey Jackson, ele respondeu dessa forma com que eu li agora na transcrição. There was no other witness beyond the woman herself. There was no other witness except the woman herself, but added to that were the circumstances. Yes, well, the circumstances were that she was raped in the field. Mm-hmm. And, yes, but they were circumstances. and it was sufficient, there being only one witness, it was nevertheless sufficient for the conclusion that the man should be stoned to death. Mm-hmm. Yes. Now, is it... So I think we're agreeing on the point. Yes, is it not the case that had Jesus been asked about a case of sexual abuse, he may have referred back to this part of Deuteronomy and said that it's not required to have two witnesses? I certainly would like to ask Jesus that, and I can't at the moment. I hope to in the future. Então, depois da gente analisar o que foi dito no tribunal lá de Sydney, essas duas questões, depois eu vou trazer muitas outras além dessas que ocorreram nesse julgamento, ficou uma pergunta no ar. Por que existe um abismo tão grande entre o que é dito no auditório de um congresso e o que é dito num banco de testemunhas perante o juiz? Quando o Sr. Geoffrey Jackson afirma que seria presunçoso dizer que o corpo governante é o único canal de Deus, ele está a expor uma fragilidade que a maioria das testemunhas de Jeová desconhece. Se a liderança hesita em assumir a sua própria autoridade perante o mundo, por que essa mesma autoridade ali é usada com tanta força para controlar as vidas das famílias de milhões de pessoas que acreditam estar seguindo um canal divino inquestionável? E eu gostaria de reforçar o que eu disse no início. O meu compromisso aqui não é com a discórdia, mas é com a transparência. Se você é uma testemunha de Jeová ativa, você merece saber o que é feito, o que é dito em seu nome. A verdadeira fé não precisa de segredos manuais, ocultos, ou de líderes que mudam o discurso quando eles estão sob pressão. Eu não sou contra as pessoas que estão sentadas no salão do reino. E eu sou contra o silêncio que protege os infratores e a falta de clareza que confunde os sinceros. Se a organização afirma ser a detentora da verdade, ela deve ser a primeira a incentivar que você examine tudo, que você examine os documentos, que ela própria produz perante os tribunais. E o objetivo do meu canal é ser sempre transparente aqui com vocês, porque eu gosto de trazer esse tipo de informações que foram as informações que fizeram com que eu despertasse. E essas informações, elas são verídicas, elas são documentais. Não fiquei ouvindo outras pessoas. Eu fui atrás, corri atrás dos documentos, guardei eles e agora eu me sinto na obrigação de passar isso para as pessoas que, infelizmente, não sabem o que se passam lá dentro. Eu vivi muitos anos dentro dessa organização. Eu nasci lá dentro dela. E depois que eu fiz a maioridade, vamos dizer assim, que eu fiz depois dos meus 18 anos, entre os 19 e os 20 anos que você pode assinar uma petição, eu servi nos mais altos escalões dentro dessa organização. Servi em salões de assembleias, servi em construções, servi lá dentro de Betel, em várias designações de responsabilidades, cuidando de muitas pessoas ali dentro, sendo líder de equipe de vários departamentos.
e eu sei muito bem como que a organização ela age perante os tribunais e depois ela age de uma forma completamente diferente para os membros, para as pessoas que estão sentadas no salão do reino. Então, o meu objetivo é trazer transparência. Se você souber de todas essas informações que eu passei, e mesmo assim você decidir, não, eu sei de todas essas informações, mas Marcelo, mesmo assim, eu quero continuar dentro dessa organização. Eu não tenho nada contra você, não tenho mesmo. Essa é uma decisão individual de cada pessoa. O meu trabalho aqui é trazer informações verídicas, é trazer simplesmente a transparência, de forma neutra e de forma objetiva para você. E eu não quero que você acredite no que eu digo apenas porque eu estou falando isso aqui. Eu quero que você use a sua capacidade de raciocínio. Por isso que eu deixei no primeiro comentário fixado o link direto para transcrição oficial da Comissão Real Australiana, no site oficial, que é o documento Day 155, ou Dia 155, que a gente explorou aqui. O livro Poderá Viver para Sempre, que ele já não está mais no site, ele foi removido, mas eu deixei o arquivo dele aqui, o arquivo original. Então procura por essas páginas que eu citei, leia as perguntas do advogado Angus Stewart, veja as respostas do Geoffrey Jackson com seus próprios olhos. A informação é a única ferramenta capaz de quebrar essas correntes do medo. E também compartilha esse canal com quem você acha que precisa saber dessa informação, compartilha aí com o grupo da congregação, para que mais pessoas possam saber dessas informações. Isso é muito importante. E se você quiser continuar aprendendo mais informações sobre essa organização, mais documentários, mais documentos para você baixar, sempre com respeito, com neutralidade e transparência, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora e continua aí os seus estudos. Eu te vejo lá.